Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo certo. Como é que tá a nossa querida Porto Alegre? Agora deu uma melhorada, passou chovendo os últimos dias inteiros, tava cinza, horrível, mas ainda não tava tão horrível como Mordor, que é onde tu mora, né? Não, aqui Mordor. Não, mas agora começou a chover em Brasília, parou essa fumaceira, esse fogo espalhado por tudo que é lado. Agora não tá parecendo mais Mordor da ficção. Bem-vindo, Benê Barbosa, tudo certo? Olá, Júlio, olá, Paulo, prazer estar aqui com vocês, tudo certinho. Muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Sabemos que a tua agenda é bastante conturbada, bastante corrida, mas ficamos muito felizes por ter aceitado esse nosso convite para trazer esse teu conhecimento, que eu acho que desse assunto a melhor pessoa para falar no Brasil és tu, né? Muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Imagina, eu que agradeço. Eu não sei se as pessoas sabem quem é Benê Barbosa, né? Benê Barbosa é presidente do movimento Viva Brasil, coautor do best-seller Mentiram Pra Mim sobre o Desarmamento, ex-colunista do portal Cada Minuto, colunista do jornal O Livre, estudioso em segurança pública, especialista em armas, munições, desarmamento e suas consequências, um dos coordenadores nacionais do referendo de 2005, fonte em incontáveis matérias jornalísticas sobre os temas correlatos, autor de mais de 200 artigos publicados no Brasil e exterior, e instrutor de armamento e tiro. O cara é teoria e prática numa pessoa só. Mas tu é especialista em oposto lá do desarmamento também, Benê? É isso? Se precisar, a gente faz também, não tem problema. Garanto que eu ia ser melhor do que eles. Porque os caras são muito ruins, meu Deus do céu. O Santo Agostinho, né? O Santo Agostinho, ele ajudava os caras a contrapor ele, né? Exato. Que é aquela coisa dos clubes de debate, né? Que são comuns nos Estados Unidos, na Europa, onde você, em faculdades, mesmo em colégios, você é levado a isso, né? Então, se você tem uma posição, você é forçado a debater a posição contrária, né? Exatamente para criar essa possibilidade, né? Essa ampliação do debate. Isso não acontece, imagina, o pessoal nem sabe no Brasil o que é isso. Assim, vamos, acho que, começar pelo começo, né? Como é que surgiu, assim, o Benê Barbosa como defensor do armamento? Tu te consideras um defensor do armamento? Porque eu te vejo como um defensor do armamento. Tu consideras isso? Eu me considero um defensor da liberdade, né? Entre elas, da liberdade de você poder ter e portar uma arma de fogo para sua defesa, né? Porque assim, você fala assim, é defensor do armamento, é a mesma coisa que dizer, eu sou defensor dos carros, eu sou defensor das facas, eu sou defensor, né? Acho que não dá para ser defensor de um simples objeto, né? Acho que o que está por trás é que é o mais importante, né? Então, tem uma frase do Tolkien que é muito bom, né? Do Senhor dos Anéis, né? Que ele fala, não vou lembrar exatamente qual que é, né? Mas ele fala, eu não amo a flecha pela sua velocidade, nem a espada pelo seu brilho, né? Eu uso aquilo que elas defendem, né? Então é mais ou menos isso. Bacana. E daí, essa defesa da liberdade surgiu como contigo, assim? Como é que tu entrou como um protagonista desse assunto? Vamos lá. Bom, eu sempre fui um apaixonado por armas, né? Assim, desde que eu me conheço por gente, sempre gostei de arma de brinquedo, depois arma de pressão, né? Depois armas de fogo, sempre convivi na minha casa, meu pai tinha arma, minha mãe tinha arma, a arma nunca foi um símbolo de opressão, ou de violência, ou de criminalidade, nada disso, né? Sempre foi um símbolo realmente de defesa, de tranquilidade. Então eu cresci com essa visão de armas, né? Aí lá em 1992, né, aparece um deputado então do PT, quem poderia imaginar, não é mesmo? Que é o Eduardo Jorge, né, que foi vice da Marina aí, concorrendo à presidência, e propôs predileto. Isso. Não sabia que ele estava nessa. Putz. Ele sempre tá nessas. Ele não lembra, mas ele estava. Eu tenho provas. E aí, assim, ele propôs um projeto de lei lá em 92, bastante radical,
né, que proibia completamente a posse de armas, confiscava as armas que estavam em poder da população, proibia que policiais tivessem armas particulares, né, aquela visão autoritária, né, de que só armas podem pertencer ao Estado, né, portanto, o policial ele só pode estar armado quando ele está representando o Estado e não quando ele é uma pessoa comum, né, um civil comum. E aí me acendeu a luz amarela, né, falei, poxa, tinha comprado a minha primeira arma em 1991, aí eu falei, bom, tem alguma coisa errada acontecendo, né, e aí comecei aí o caminho e estou nisso até hoje. E tu estavas trabalhando, tu é advogado? Qual é a tua formação? Eu sou formado em Direito, eu sou bacharel em Direito. Na época eu estava na 92, eu estava no segundo ano de Direito, mas eu tinha a ideia de ser delegado de polícia. Eu nunca quis advogar, tanto é que eu nunca advoguei, não tirei nem a carteirinha do sindicato. Do sindicato não, da OAB. É mais ou menos a mesma coisa. É a mesma coisa. É uma confusão desculpável, né mesmo? E acabei depois abandonando, né, a ideia, fui trabalhar com outras coisas, fui trabalhar com TI, fui trabalhar como professor, fui instrutor de treinamento na área de informática, fui professor de curso técnico de nível colegial na área de informática também, então minha formação passa por aí. Tá, mas tu trabalhou então com a área de TI, sendo formado em bacharel em Direito? Sendo bacharel em Direito, fui trabalhar na área de TI, porque assim, o que aconteceu foi o seguinte, uma coisa meio maluca, eu estava desesperado atrás de emprego, né, tinha que pagar a faculdade, pagar tudo, e aí apareceu a oportunidade, uma indicação numa empresa de consultoria, né, e eu, falei, fazendo Direito, eu vou para a área tributária, né, que é uma desgraça, mas fazer o quê, né? Falei, bom, vou para lá, é a minha formação. Cheguei lá, fiz a entrevista, o diretor gostou muito, né? Só que ele falou, olha, na área de legislação tributária não tem vaga. Ele falou, mas tem vaga na área de TI. Você quer ir para lá por enquanto, depois você vai para a sua área? Eu falei, beleza, vamos embora. E eu fiquei 4 anos nessa área, nessa empresa, uma empresa grande de consultoria que era Directa BDO. E daí o barulho, assim, sobre armamento, sobre as defesas, começou com o movimento, ele surgiu na época de 2005 ali, ou ele já existia? Não, ele já existia, ele começa na década de 90, né, com essa proposta de projeto de lei, com algumas diretrizes que chegaram da ONU para o Brasil, né, entre elas o que eles chamam de microdesarmamento, né, que é o desarmamento da população, e isso estava indo para vários países, para toda a Europa, para países da América do Sul, tanto é que a gente sabe que depois do referendo em 2005 no Brasil, o próximo referendo aconteceria na Argentina, né, e depois em outros países subsequentes. Só que aí, como deu tudo errado aqui para eles, e até hoje eles não entendem o que deu errado, eles acabaram desistindo dessa ideia de fazer via referendo, porque eles viram que não era tão fácil, né? Tu está insinuando como se as pessoas que defendem a legalização, o porte de armas, tivessem ganho o referendo. Não me parece ter sido isso, porque na realidade não existe. Como assim, né? Como assim? Como assim? Antes desse plebiscito de 2005, né? Como é que foi a tua carreira? Voltou-se para esse aspecto? Tu foi virando um defensor da liberdade de porte de armas? Isso é legal, porque assim, aí eu trabalhava nessa empresa de consultoria, depois eu saí, fui para uma outra empresa, isso já em 97, né, que foi quando o Fernando Henrique Cardoso transformou o porte ilegal de armas, que até então era uma simples contravenção penal, e todo mundo que queria andava armado pelo Brasil, né? Ali falei, bom, alguma coisa tem que ser feita. Não bastava ficar só imaginando que aquilo não era uma coisa boa, porque estava acontecendo. Aí eu criei um grupo de e-mails. Na realidade, eu fiz um cartazinho contra, mandei para um site que tinha na época, que era um site que já falava de armas, não sei o quê. Os caras publicaram. Como é que tu fez tudo isso sem rede social? Foi via internet, então eram aqueles grupos de discussão por e-mail, né? Que foi a primeira ferramenta que eu utilizei. Então, assim, eu percebi, quando eu publiquei esse cartaz, e junto com o cartaz tinha meu e-mail, teve lá uma meia dúzia que me escreveu e falou, pô, é isso mesmo, a gente tem que fazer alguma coisa, não pode ser assim. Aí eu criei Isso, São Paulo. Isso, eu estava em São Paulo. E aí eu criei esse grupo de e-mail, e a coisa foi expandindo, foi aparecendo mais gente. Falei, bom, eu tinha que ter uma plataforma para passar essas informações, para passar essas ideias, para divulgar isso aí, porque a gente não tinha absolutamente nada, né? Não tinha dinheiro, não tinha imprensa, não tinha mídia, não tinha nada, não tinha rede social. Aí eu aprendi a fazer site para poder fazer isso daí, né? Não tinha dinheiro para mandar fazer. E o primeiro site que eu fiz usando o Word, né? Ixi. Então você fazia no Word. Barbaridade. Olha que loucura, fazia no Word, transformava em HTML e subia para os Geosites, que era de graça também, né? Via FTP, porra, né? 3 dias subindo o negócio durante a madrugada para pagar menos impulsos, né, no telefone.
Enquanto isso, os outros recebendo dinheiro da ONU. É bárbaro. Nadando, tendo todas as emissoras de TV, rádio, jornais, tudo a favor deles, né? E a gente nessa maluquice. E aí eu continuei nisso, paralelamente à minha carreira como consultor e instrutor de treinamento, até 2000 praticamente até 2000, né? E eu era professor também no Colégio São Luís, em São Paulo. Até 2000. Em 2000 eu tive câncer, fui desenganado, né? A médica falou que eu tinha 5 anos de vida. Eu falei, bom, já tenho 5 anos mesmo, agora que eu vou tocar o terror disso aqui mesmo, eu vou morrer mesmo, vamos embora. Né? Vou morrer atirando, né? E aí eu tive que me afastar dos 2 empregos, tive que ir lá ficar pelo INSS, né, recebendo lá por estar doente, não sei o quê. Sim. Mas aí eu tive tempo, né, de começar a trabalhar nisso de verdade, porque até então eu tinha que trabalhar para ganhar dinheiro. E aí eu comecei a desenvolver, né, comecei a estudar muito, comecei a produzir os primeiros artigos. Em 2004, depois do estatuto já aprovado, né, que foi aprovado em 2003, a gente percebeu que a gente tinha que ter alguma coisa mais profissional, né? E aí a gente fundou o Movimento Viva Brasil. Eu abandonei a minha carreira, né, como professor, como instrutor, e fui tratar só disso. Ou seja, uma insanidade total. Simples. Caso de internação, né? Não tem outra explicação. Não, mas surtiu muito efeito. Mas antes da gente entrar no Brasil 2005 para cá, como é que era? Somos jovens e temos um público muito jovem. Como é que era o Brasil pré-2005, pré-anos 2000? As pessoas andavam armadas? Qual era a cultura do Brasil? O Brasil tinha uma cultura pró-arma? Isso faz parte do Brasil? Tinha e tem, né? Na realidade, ele ainda tem. O problema é que essa cultura foi soterrada, né? Por uma avalanche de informações falsas, de falácias, de estudos direcionados, de imprensa, de fake news, né? O pessoal gosta tanto de falar de fake news. Se eles fossem levantar as fake news que a gente enfrentou nesses 30 anos sem ficar com chororô, né? Eles não iam acreditar. Isso aí era muito, muito forte, né? Então, como eu disse anteriormente, até 97, sequer havia o crime de porte de armas no Brasil, porte de armas ilegal, né? Era uma simples contravenção penal. Na prática, o que acontecia? Se você fosse pego andando armado, se você não tinha o registro da arma, provavelmente essa arma ia ser apreendida e só. A contravenção era não ter o registro. Se tu tivesse registro, estava tudo de boa. Não, a contravenção era você portar ilegalmente, é portar sem autorização da polícia de portar uma arma. O registro era outra coisa. Mas portar tendo autorização, estava tudo ok. Então, ok, era muito simples, era muito fácil você tirar, né? Então, por exemplo, minha experiência pessoal, 91 comprei minha primeira arma legalizada, né? Inicialmente eu não pretendia portá-la, mas como eu fui morar num bairro bastante violento de São Paulo, né, periferia de São Paulo, chegava à tarde à noite, tinha faculdade, tinha trabalho, eu sustentava minha mãe e minha avó, ficava as duas sozinhas em casa. Pô, eu comecei a andar com essa arma, né? Mesmo sem o porte, eu andava só com o registro. Um dia eu fui parado, saindo de casa para telefonar, não tinha telefone em casa, minha avó estava passando mal, precisava ligar para o meu tio, e eu fui abordado por uma viatura da Polícia Civil de São Paulo, do Garra. E aí, assim que eles me abordaram, identifiquei, falei, olha, eu tô armado, minha arma tá aqui na cintura. Aí o cara, tudo bem, você tá com o porte? Eu falei, não tô com o porte, tá aqui o registro, tá aqui, eu ainda tava de terno ainda, né? Eu falei, tá aqui no bolso do meu paletó o registro, eu moro aqui na frente, precisei sair para ligar que minha avó não tá passando bem, papapá. O cara olhou, pegou minha arma, conferiu o número do registro com a arma, me deu uma bronca e esperou eu telefonar e depois eu fui para casa. Falou, porra, vai lá, tira o porte, uma hora você vai ter dor de cabeça, vai ter encheção de saco, vão aprender sua arma, tal, não sei o quê. Então a visão era essa, né? Ninguém era mal visto porque estava portando uma arma se você não tinha intenção criminal, né? E ali era muito óbvio que eu não tinha. Aí eu fui, na semana seguinte, eu fui na delegacia da polícia, esse porte era emitido pela Polícia Civil, em São Paulo e nos outros estados. Eu fui até a polícia, conversei com o delegado, fiz lá a requisição do porte de armas, e aí era simplesmente você preencher, né? 15 dias depois o meu porte estava expedido, né? O delegado ainda me chamou, lembro até hoje, era um delegado bem senhor já, né? Com acrinho redondinho, gravatinha borboleta, assim, com o porte assim, pediu para eu explicar por que eu queria porte, expliquei para ele, ele assinou, entregou o porte para mim, falou, não vai me aprontar nada, meu jovem, né? Falei, isso aí foi... E assim eu portei essa arma durante 12 anos, até o dia que os nossos queridos políticos decidiram que eu não estava mais apto a portar uma arma de fogo, né? Então, basicamente essa. Ficou proibido, então, tu portar ele em 2005, não foi com o Fernando Henrique? 2003. 2003, com o Estatuto do Desarmamento. Isso, até então...
o porte era expedido pelas secretarias de segurança de uma forma bastante fácil, tá? Muito, muito, muito fácil. A gente estima que em São Paulo, por exemplo, São Paulo chegou a ter 100 mil portes de armas emitidos. 100 mil no estado. Imagina, hoje acho que não chega a 5 mil no Brasil todo, né? Só São Paulo tinha 100 mil portes. A gente estima, para cada porte emitido, 3 pessoas andavam armadas sem o porte, porque não era crime, né? Andavam só com o registro da arma. Então a gente tinha lá no comecinho da década de 90, só em São Paulo, pelo menos 400 mil pessoas andando diariamente armadas pelas ruas, né? E não tinha bang-bang, não tinha tiroteio, não tinha discussão de trânsito, não tinha nada disso que se afirma hoje, né? Então, às vezes, é muito difícil você trabalhar essa parte emocional, né? Porque, assim, o imaginário da pessoa é o seguinte, né? Poxa, mas um monte de gente andando armada na rua não pode dar certo. Mas já era assim no passado, né? Foi assim. Sim. Aliás, eu tenho aqui, inclusive, uma bolsinha que eu ganhei, que é uma bolsinha da década de uma bolsa masculina, né? Uma carteira masculina grande, que eu ganhei de um amigo meu. E, assim, ela vinha com coldre dentro dessa bolsa. E ela não era uma fabricação especial para quem ia portar arma. Toda pasta e bolsa masculina da época vinha com coldre, sem exceção. Todas, compradas em qualquer loja, né? De tão comum, de tão corriqueiro que isso era. Sim, no Rio Grande do Sul, a pilcha gaúcha, a pilcha é a indumentária, é a roupa tradicional gaúcha, o cinto tinha o coldre. De criança, tinha o coldre. Era criança, tinha o coldre, exatamente. Eu botava roupa gaúcha, o meu cinto tinha o coldre. O Teixeirinha se apresentava com um revólver 32 na cintura em todos os shows que ele ia pelo Brasil todo. Quantas pessoas ele matou, Bené? E agora? Nossa, um monte, né? Todo show. Bastava uma vaia e ele saía dando tiro. Quem foi o autor do Estatuto do Desarmamento? Na realidade, não houve um autor, né? O que aconteceu foi o seguinte, a partir de 97, eles começaram a jogar um monte de projetos de lei restritivos no Congresso, né? Havia mais de 100. E aí, lá em 99, uma série de deputados se juntaram, todos de esquerda, óbvio, né? Se juntaram, fizeram um grande projeto para apresentar. Isso foi apresentado com a força do governo federal, na época do Fernando Henrique, depois acabou sendo aprovado, sancionado no governo Lula. E daí passou o estatuto, foi aprovado, né, no Legislativo, e depois eles, de peito aberto, chamaram o tal do referendo, né? Tá, mas por que eles chamaram o referendo? Por que eles chamaram o referendo, exato? Boa pergunta, vamos lá. O que aconteceu? Eles queriam a proibição total, né, total. Então, vamos proibir, vamos confiscar as armas, naquele mesmo molde que propôs o Eduardo Jorge lá em 92. Né? Eles não queriam deixar espaço nenhum, né? Proibir tudo, até arma particular para policiais. Só que eles encontraram, nesse sentido, mesmo no Congresso, mesmo entre aqueles que advogavam pelo controle mais restritivo, pelo desarmamento, encontraram uma grande resistência nessa proibição total. Então, assim, o cara falou, não, peraí, você exigir 1 milhão de coisas, legal, agora simplesmente proibir não dá. E aí, por que é muito bom esse pessoal, né? Porque assim, eles mentem tanto, que eles começam a acreditar nas próprias mentiras. Então eles tinham vários estudos feitos pelo Datafolha, feito pelo Ibope, né? Se vocês jogarem no Google, vocês vão encontrar. Vocês vão ver, nessa época, essas pesquisas davam assim, 85% da população é favorável ao desarmamento. Né? Teve um que acho que deu mais de 90% da população é favorável ao desarmamento. E aí, na cabeça deles, eles acreditaram que realmente a população queria uma proibição total da possibilidade de ter e portar armas de fogo no país. E aí, beleza, se a gente tem essa rejeição dentro do próprio Congresso, não dá para aprovar desse jeito, o que a gente faz? A gente dá uma maneirada, né, dá uma dourada na pílula e joga essa decisão para o povo. Então, a gente joga para o povo a questão da proibição total da compra de armas de fogo no Brasil. E a pergunta do referendo era? A pergunta era essa, né? Se você era favorável à proibição, era uma negativa dupla, né? Se você era favorável à proibição da venda legal de armas no país, né? A pergunta era essa. Negativa dupla foi proposital, tu acha? Não, eu acho que foi incompetência, eles são ruins, eles são ruins de verdade, assim, ó. De verdade. De verdade, eles são muito ruins. A gente até tentou mudar essa pergunta, né? Não teve essa possibilidade, eles acharam maravilhosa. E o melhor de tudo, né? Porque aí depois que eles tomaram a tunda no referendo, eles vieram dizer que a pergunta era ruim. Pô, filho da puta, mas vocês que fizeram a pergunta, eles estão reclamando agora. Ah, a população votou errado. Sério, você tem teses escritas por algumas ONGs aí dizendo isso, que a população votou errado, que foi época do mensalão e estava revoltada com o governo, então não favoreceu o nosso lado. Bom, desculpa de perdedor, né? Desculpa de perdedor. Se ao menos eles soubessem que era só ficar propondo referendo, que nem na Inglaterra os caras perderam, querem um novo referendo, até ganhar. Não. Mas a ideia dos caras é meio essa, assim, é que, na realidade, agora
Agora eles não vão pedir de novo nunca mais, durante pelo menos uns 10 anos. Você pode acreditar nisso. Por quê? Porque, assim, primeiro, que a surra que eles levaram no referendo, eles não imaginavam o que ia acontecer. Exatamente porque na cabeça deles a população já estava doutrinada e todo mundo ia votar a favor do desarmamento, eles iam vencer, beleza, ninguém mais discutiria isso no país. Porra, tomaram uma invertida, que nem foi invertida, mas tomaram uma invertida que eles perderam o norte, perderam o chão, a ONU cortou verba dos caras aqui no Brasil, né? Explica para nós quanto foi e quem são os caras do outro lado. Quanto foi o resultado? O resultado foi 64% pela não proibição e 33% a favor, né? Então, assim, um resultado inequívoco, né? Nenhuma eleição nacional teve um resultado tão favorável quanto a do referendo, né? Nenhuma. Nenhum presidente conseguiu se eleger com o número de votos que a gente conseguiu lá em 2005, né? Nem Lula, nem Dilma, nem Bolsonaro, ninguém. Foram quase 60 milhões de votos. E com uma abstinência muito baixa, que também nos assustou, assim, a gente imaginou que a gente ia ter uma abstinência de voto maior do que a gente teve. A média foi menor do que até das eleições, ou seja, as pessoas queriam realmente falar o que elas estavam pensando e dizer não para isso daí. Tudo bem, aí os caras passaram sem entender esse tempo todo e a coisa era muito óbvia, né? As pessoas não queriam, as pessoas não aceitam ser privadas do seu direito, muitas pessoas não queriam tirar o direito dos outros, como eu conheço um monte de gente, amigos meus, falam assim, não, eu nunca vou querer uma arma de fogo, só que, porra, eu nunca vai passar pela minha cabeça que você não possa ter, né? Uma insanidade. É uma insanidade, pô, eu tenho arma há 40 anos quase, se for contar, quando meu pai tinha, eu já atirava e tudo, e, porra, nunca cometi, nem passei perto de cometer um crime, então por que agora eu tenho que ser proibido? Não faz o menor sentido. Eu e milhões de pessoas, óbvio, né? Ganhou 60%, então agora a arma tá livre, é isso? Ganhou, mas não levou, né? Não levou. Por quê? Porque eles fizeram o Estatuto do Desarmamento de uma forma que, mesmo não havendo a proibição total, né, o nível de dificuldade de parte burocrática, custos, né, a questão da renovação na época a cada 3 anos, hoje agora que são 10, tudo isso foi criado para a coisa não rodar, né? Uma proibição branca, que é uma proibição absolutamente desonesta, se você for ver pelo princípio da liberdade, pelo princípio democrático, pelos princípios republicanos, seja de que forma você olhar, você vai ver que isso é extremamente desonesto. Tanto é que o discurso dele sempre foi isso, mas agora não está proibido, você pode ir comprar. Porra, mas quem consegue comprar? Né? Hoje quem consegue comprar é rico. Verdade é essa, né? Os mais pobres continuam fora desse mercado, né? E exatamente é muito complexo, né? Sim, é muito complexo e muito caro. O principal é o preço, né? O principal o que é o preço. Uma licença? O que tem que se fazer para se ter uma arma hoje? Então, na verdade, você tem 2 caminhos, né? Você pode adquirir pela Polícia Federal, se for uma arma de defesa, você pode entrar pelo Exército, se for arma para tiro esportivo ou para colecionismo, mas o negócio é muito complexo. Eu nem vou entrar aqui, senão a gente vai pegar o podcast todo inteiro só para falar disso aí. Né? Mas é muito difícil e é o quê? É extremamente elitista, né? Então, assim, quem tem dinheiro e um grau de sino maior hoje consegue ainda comprar uma arma, isso é verdade, né? Não vai conseguir portar essa arma, porque o porte continua restritíssimo, né? A não ser do pessoal de Brasília. Todos os deputados, todos os ministros pediram porte de arma, conseguiram, foram atendidos. Que surpresa! Não acredito nisso. Quem poderia imaginar, não é mesmo? Que os entes do Estado têm favorecimento em algum processo estatal, quem diria? Quem poderia imaginar? Quem é que não conhece ainda a nossa patrocinadora CapTable, que é a plataforma da Startse para você investir em startups com alto potencial de crescimento e rigoroso acompanhamento? Acesse captable.com.br/tapa e ganhe um e-book gratuito sobre como investir em startups. No site você vai conhecer os projetos que estão sendo captados. Eu já investi. E você? Daí foi feito tudo isso, tu falou que eles eram os partidos de esquerda, liderança de esquerda, mídia, eu me lembro da época Globo, só se falava nisso, era um ONG, era um escambau. E o nós, quem era o nós que tu te refere? Porque assim, mídia social eu acho que era o Orkut, um germen nessa época, tava crescendo o Orkut ainda. Orkut é. Como é que conseguiu juntar gente, assim? Teve mais outros movimentos ou o movimento Viva Brasil foi o principal? Não, a gente tinha alguns outros, né? O MVB acabou se tornando o principal, né? Eu participei de toda a campanha do Não, eu era o debatedor oficial, né? E o palestrante oficial também da campanha, então assim, onde tinha debate era eu que ia. Pra vocês terem uma ideia, eu cheguei a fazer 3 estados em um dia, né? Ei. 3 estados, uma loucura, assim, uma coisa de campanha eleitoral nacional mesmo, um negócio maluco, assim, ali eu tive certeza que eu nunca ia ser candidato a nada mesmo, porque aquilo é coisa pra maluco, por fora, entendeu?
né? É de enlouquecer. E tu conseguiu apoio dentre parlamentares ou lideranças nacionais, assim, não, celebridade? lideranças não. Celebridade zero. Durante a campanha, ainda 2 ou 3 pessoas nos procuraram. Um foi o Dudu Nobre, sambista, que é atirador, colecionador, né? A outra foi poxa, esqueci o nome dela. Atriz também. Ah, meu Deus. Agora esqueci o nome, né? Pouquíssima gente mesmo, assim. E no meio político tinha lá, acho que 8 ou 9 deputados só nos dando apoio, né? Entre eles, o atual presidente. Sim. Tem foto dele contigo aqui na frente do... Não sei se é contigo, mas na frente do museu do JK ali, ele... Ele com uma faixa, né? Sim. Ele ia sozinho, colocava a faixa, só ele fazia essas maluquices. Sim. E daí depois avançou, assim, hoje é completamente difícil se ter uma arma. Tu falou do número até, né? 5 mil tem porte hoje. Porte é para poder sair pra rua? Para poder sair com ela na rua, né? E posse? Tem bastante? Posse, aproximadamente 1 milhão de armas registradas, né? O que é um número irrisório, né? 1 milhão. Pode parecer grande no primeiro momento, né? É pouco, 200 milhões de habitantes, né? Mais de 200 milhões de habitantes. Né, num país tamanho continente que a gente tem, né, é muito pouco. E a gente já teve 8 milhões, né, no passado. A gente chegou a ter pelo menos 8 milhões de armas registradas. Então, 1 milhão ainda é muito pouco, não é número para o pessoal se espantar. Claro que eles tentam usar isso para dizer, que absurdo, né? E o tiro sempre acaba saindo pela culatra com eles, é uma coisa impressionante. Porque, assim, no mesmo dia que eles informam, né, que o Brasil tem 1 milhão de armas registradas, na mesma semana eles têm que anunciar que o número de homicídios caiu 23%, né? Que joga a tese deles de mais armas, mais crimes no lixo, mais uma vez. Né? Tá, mas esse é o gráfico que eu mais gosto de ver. É aquele da projeção. Do dia que entra o referendo, eles fazem... Você tem que botar esse... Eu vou botar o gráfico no show notes. Aí. No show notes. Que é o gráfico, para quem não viu, é o gráfico que eles pegam, assim, o crescimento dos homicídios no Brasil, que tá vindo desde os anos 80, né? E daí chega o desarmamento, os homicídios estancam mais ou menos o crescimento, né? Ficam mais ou menos no mesmo nível, se eu não tô enganado. Diminui, né? Diminui o crescimento. Diminui. Só que daí eles... diminui o crescimento, mas continua crescendo, mas uma taxa menor. Isso, exatamente. Só que daí eles fazem a continuação pontilhada. Tracejado do crescimento antigo, dizendo, viu? Se tivesse liberado, teria continuado crescendo ad eternum, né? Ad eternum. Aliás, quem fez um trabalho muito bacana com esse gráfico foi o Fabrício Rebelo, e ele jogou essas projeções, né, ad eternum, do crescimento, né, de acho que de 8% do número de homicídios por ano no Brasil, junto com o crescimento demográfico, né, e ele chegou à conclusão que em 2090 o Brasil estava extinto, que todo mundo teria se assassinado. Todo mundo teria se assassinado, não ia sobrar ninguém vivo. Entendeu? Tinha acabado o Brasil, a insanidade desses caras. Aí vem a imprensa e diz, não, tá aqui, olha, o desarmamento poupou não sei quantas vidas. Isso é absolutamente ridículo, né? Absolutamente ridículo. Tá, mas assim, eu acho que é um estudo de Harvard, né? Que pega o exemplo de Chicago, né? Que depois que liberou... Não é um estudo de Harvard, tá? Não é um estudo de Harvard. Na verdade, esse estudo ele foi publicado no jornal de Harvard por um grupo de alunos, mas não é um estudo de lá, mas é um estudo bem legal do professor... Peraí. A gente bota na show notes depois, o pessoal ver. Isso, eu passo para vocês, tá? Mas é inclusive um estudo que foi, inclusive, utilizado até pela ONU, né? Ou seja, é um estudo absolutamente válido, né? Não é como eles gostam de dizer que é um estudo inventado, não, nada disso. Mas ser usado pela ONU não é chancela para nada, né? Não é chancela para nada. Não, mas eu digo, mas como eles dizem o contrário, né? A questão é, nem a ONU conseguiu dizer que esse estudo é falso, entendeu? Tá, entendi. E esse estudo, só para dar um pequeno resumo, o que ele trata? O que ele trata é exatamente o contrário do que eles afirmam, né? Então, eles afirmam que mais armas necessariamente vai significar mais crimes, mais violência, mais mortes, né? E esse estudo mostra exatamente o contrário, que mais armas não significam, em hipótese nenhuma, mais crimes ou mais mortes ou mais violência. Muito pelo contrário, né? Regiões onde a posse e o porte foi ampliado tendem a ter imediatamente um número menor de crimes violentos, né? E a explicação é até bastante interessante, bastante óbvia, fácil você imaginar por quê. Porque é o seguinte, é a questão da probabilidade, né? Então, se imagine você um criminoso, um assaltante. Então, você vai pegar sua arma, vai enfiar na cintura, uma arma obviamente ilegal, e fala assim, vou pro farol assaltar, roubar relógio, celular. Qual é a chance de você pegar atrás de você alguém armado hoje? Praticamente zero. A não ser que você deu o azar de ter um policial no carro de trás, né? É praticamente zero. Então, para ele é muito confortável essa situação. Ele tem a arma, ele tem o poder. Quando você amplia essa possibilidade de haver alguém armado nesse ambiente, a tendência dos criminosos
Não é que ele vai abandonar o crime, seria ridículo pensar isso, né? Só porque tornar legal, ele vai parar de ser criminoso. Vai começar a mandar currículo agora, né? O que ele vai procurar fazer? Ele vai procurar cometer crimes que não envolvam contato com a vítima ou com mais vítimas por perto, né? Então, em vez de atacar em pleno dia, num farol da Avenida Paulista, com 50 mil pessoas olhando, ele vai procurar um dia que tá a pessoa sozinha numa rua, porque aí é a chance de 1 contra 1, mas ela tem pouca chance de ser surpreendido por alguém que está passando. Além disso, ele escolhe crimes patrimoniais. Em vez de roubar um carro, ele vai furtar o carro. Em vez de roubar uma casa, ou seja, invadir uma casa com seus moradores dentro, ele vai esperar as pessoas saírem e vai entrar nessa casa para furtar. E aí você tem, com isso, uma diminuição dos crimes violentos. Você tem uma tendência no aumento do crime patrimonial, mas tem uma diminuição nos crimes violentos, o que é sempre, de certa forma, uma vantagem. Sim, ele vai começar a evitar o confronto, né? Exato. Sim. Mas eu queria saber, de forma geral, das vezes que eu li, também nunca me aprofundei muito, eu sou por princípio pró-liberdade de ter armas, porque eu sou uma pessoa pró-liberdade. A descentralização do poder facilita, melhora a nossa vida, sem falar que é uma ética, né, de que a gente tem o direito de escolher o que a gente quer fazer na nossa vida. Agora, das vezes que eu li a respeito do armamento, eu sempre achei os estudos, tem estudo para tudo que é lado, puxando dados e tal, muito estudo fraco, muito fraco, né, com viés de seleção e tal. Então vamos lá, Benê, o que é o melhor estudo, ou enfim, o melhor da ciência em relação a isso? Porque no próprio Estados Unidos, onde eu acompanho mais esse tipo de debate, que né, tem muito mais força esse debate, eu vejo gente puxando estudo para os dois lados. Qual que está mais certo nesse sentido? Eu não tenho a menor dúvida, né? Se você pegar os estudos, por exemplo, do John Lott, os estudos... Gary Kleck, lembrei o nome daquele estudo que a gente estava falando, do Gary Kleck, do Mauser, que é um Fraser, né, que é do Canadá, né? Se você pegar e fizer uma análise realmente nesses estudos, você vai ver que eles são muito mais pungentes nesse sentido do que os estudos do outro lado. Porque se você pegar os estudos que dizem que o desarmamento é bom, você sempre vai encontrar duas coisas muito claras, assim. Primeiro, quase todos eles, quase na totalidade, eles não vão afirmar que aquilo é conclusivo, né? Eles vão dizer que é uma simples indicação, né? Portanto, requereu-se aí uma análise subjetiva para chegar nesse resultado. Você vai ver também problemas de amostragem, né? Tem muito estudo com problema de amostragem, principalmente aqui no Brasil. A gente tem um famoso, né? Hoje já está caindo no esquecimento, graças a Deus, mas assim, na década de 90, comecinho dos anos 2000, tinha um tal de um estudo feito por um promotor de justiça, onde ele afirmava que de cada 16 pessoas que reagiam, 15 acabavam baleadas, né? E isso se espalhou, né, pela imprensa. Né? Ele se espalhou pela imprensa, não sei o quê, como se fosse uma verdade absoluta, até o dia, né, que um repórter disse assim, qual foi o universo pesquisado? E ele respondeu, os 16 casos que eu tinha na minha mesa. Eu cresci lendo no jornal isso. Nunca reaja. Sempre que você reagir, você vai sofrer. É isso aí. Não tá errado isso? Por que tá errado isso? Ou vamos lá, certo? Por que tá errado isso daí, né? Então vamos lá. O que a gente tem? Vamos pegar um estudo sério nesse sentido que existe nos Estados Unidos, do reagir ou não reagir. Então o que diz lá? Se você reagir desarmado contra um bandido armado, óbvio, né, que a sua chance de se dar mal é muito maior. Se você reagir armado com alguma coisa que não seja uma arma de fogo, você tem já uma chance razoável de reação bem-sucedida. E terceira opção é quando você está armado, essa sim. Então, por exemplo, esse estudo foi feito com mulheres, acho que em 26 cidades americanas, na questão do estupro, né? Então, o que mostra? Que, assim, apenas 3% das mulheres que reagiram armadas acabaram realmente sendo estupradas. Ou seja, o criminoso conseguiu desarmar essa mulher e estuprá-la do mesmo jeito. Todo o resto foi um sucesso. Então, obviamente, né, faz muito sentido, num caso desse, uma mulher ter uma arma e reagir armada a uma tentativa de agressão sexual, de estupro, ou seja, o que for. Isso é fato, né? Fato. E mesmo que não fosse, né, quem é que pode dizer que uma mulher está errada em tentar reagir contra um estuprador, né? Porra, isso é de uma imoralidade. É verdade. De uma imoralidade. É desumano, cara. Isso, o cara não é um ser humano que tá falando isso, pelo amor de Deus. Exatamente. E você ouve. Aqueles especialistas que falam, a mídia chama de especialistas, esses caras todos, né? A mulher, para evitar o estupro, deveria fazer xixi nas calças. Isso. Cara, isso é de uma, assim, um deboche da cara da mulher.
né? O Milice, exatamente. Pelo amor de Deus, cara. Enfiar o dedo da garganta e vomitar, os negócios completamente malucos, assim, né? Acho que ela tem que pegar um canivete e enfiar no saco do cara. Não vai acontecer. Uma arma vai matar, né? Pronto. Uma arma vai matar. Entendeu? É redutor de apetite. Redutor de apetite sexual, né? Acaba o apetite sexual do cara na hora, né? Do vagabundo. Aí, voltando lá, a questão do reage ou não reage. Qual é o grande problema? Qual é o grande problema quando você começa a bater nessa tecla que você não pode reagir, né? Então, assim, imagina que eu sou um secretário de segurança pública. Vou lá para a televisão e falo assim, olha, você aí, durante um assalto, mantenha calma, entregue tudo que o bandido pedir e nunca reaja. Porra, legal. Agora imagina o bandido ouvindo isso. O que ele tá ouvindo? Disney. É a Disney, tá liberado. Acabou. O secretário de Segurança Pública disse que não é para você reagir, seu filho da puta. Você tá reagindo, eu tenho o direito de te matar. E é isso que acontece. O bandido vendo isso, ele vai pensar, o que eu tô fazendo parado vendo TV? Eu vou pra rua. Claro, ele tá justificado. O latrocida tá justificado. Tanto é que quando um latrocida é preso, que é aquele que mata durante um roubo, né? Quando ele é preso, a primeira coisa que ele fala é o quê? Mas a vítima reagiu. Mas ela tentou fugir. Mas ela puxou a bolsa. Mas ele tentou arrancar com o carro. Como se isso desse direito para esse cara matar a vítima dele. E tudo isso por quê? Por causa desse discurso do não reaja. Vai nos Estados Unidos, vai em outros países e vê se algum policial vai para a televisão e diz assim, olha, não reaja. Se o cara fizer isso, ele vai ser moralmente humilhado. Sim. Né? Por quê? Porque, você falar isso para um americano, que o cara tem o direito de pegar alguma coisa que é dele e ir embora sem você tentar nenhum tipo de reação, nem que você morra para isso, que o problema é seu, não é de mais ninguém. Exato. Se alguém invadir minha casa, cara, não tem outra opção. Não tem opção. Né? Eu não vou deixar o cara humilhar minha família, humilhar meus filhos, pegar minha mulher, não vou. Nem que eu tenha que morrer para isso. Dane-se, a escolha é minha. Né? Aí vem um cara de uma ONG e diz, não, você não tem o direito, né, de morrer para defender a sua família. Você quer ser bunda mole? Seja. Né? Ninguém é obrigado. Quando quer ser ovelha, seja ovelha. Quer morrer de joelho, morre de joelho. Né? O problema é criminalizar quem não quer, quem não pensa assim, né? E o direito de tu poder se defender é o raso da conversa, né? Porque claro. Isso é nobre, né? Isso é mais do que direito. Isso deveria, pelo menos ao meu ver, uma pessoa que morre tentando salvar a sua própria família, isso é nobre, Exato. Isso é triste, o cara morreu, ok? Mas é nobre, é um ato de nobreza, um ato de exemplo. Os filhos vão ficar orgulhosos que na fatalidade ele soube que tinha alguém que estava defendendo a vida dele. Isso aí. Isso se esvai todo esse assunto. Agora a gente está voltando para o assunto, né? A gente está voltando para pelo menos do direito, né? Isso no Brasil, pelo menos do teu trabalho e de vários outros que já fizeram esse trabalho de divulgar, o direito da livre escolha já está entrando meio que no mainstream, assim, né? Não, é difícil hoje em dia alguém ir pra TV falar não reaja, ou falar isso é capaz de falar, mas umas barbaridades que se falavam, acho que não se fala mais hoje. Olha, eu tenho sentido uma diferença já bastante grande, né? Mas ainda temos um longo caminho para percorrer, né? Por quê? Porque a contaminação ainda foi muito forte, né? Então, a gente vê isso hoje no Congresso, né? No Congresso, você diz assim, não, eu tenho o direito de ter uma arma na minha casa. O cara fala assim, não, beleza. Não, mas eu tenho o direito de andar com essa arma junto no carro, junto com a minha família, para defender minha família. O cara fala assim, não, peraí. Portar arma é complicado. Aí entra todo aquele negócio, porque a briga de trânsito, a discussão com o frentista do posto, que simplesmente não acontece. Né? É estatisticamente irrelevante, já era irrelevante, continua sendo irrelevante. Vamos pegar, por exemplo, o caso dos atiradores esportivos. Hoje, os atiradores esportivos, pelo menos em tese, estão autorizados a portar uma arma do percurso da casa deles até o clube de tiro e do clube de tiro até a casa deles. Isso já desde março de 2017. Já temos mais de 2 anos, quase indo para 3 anos já, essa possibilidade. Nós temos aproximadamente 250 mil atiradores esportivos no Brasil registrados no Exército, que, aliás, é o único país do mundo, com exceção da China, Cuba, Coreia do Norte, que atiradores esportivos são controlados pelo Exército, né? O que é uma insanidade. Né? Tem que saber quem são no dia da Revolução do caçar. Isso é isso aí mesmo. Exatamente isso, né? Onde estão as armas, né? O governo tem que saber onde estão as armas. Né? Isso coisa de Getúlio Vargas. E aí, o que você tem? 3 anos, em tese, com 250 mil pessoas que podem, em algum momento, ter andado armado pelas ruas, indo ou voltando do seu clube de tiro, né? E quantos incidentes nós temos nesse período envolvendo essas pessoas? Incidentes graves, homicídio. Briguei no trânsito enquanto estava indo para o clube de tiro e matei o cara. Zero. É zero. Né? Então, nem está. Não existe.
né? Então, nós estamos falando de 250 mil pessoas, né? É um universo relativamente grande, bastante significativo, né? Bastante, e ali, eu acompanho isso muito de perto, né? Hoje, o atirador esportivo já não é mais como era antigamente, que era só realmente uma elite animal, né? Que era assim, a elite da elite. Hoje não, hoje você tem mecânico que tem CR, né? Eu conheço padeiro que tem CR, eu conheço dono de banca de jornal que tem CR, ou seja, uma gama muito grande de pessoas de diferentes regiões do Brasil, com histórias pessoais diferentes, né, com níveis de instrução diferente, e que não saem umas atirando nas outras simplesmente porque levam umas fechadas no trânsito. E é um esporte legal. É muito divertidíssimo. Eu fiz uma vez, é só um relato pessoal, que eu fiz uma vez que a gente foi num clube de tiro, foi o único esporte que eu fiz bem na minha vida. Eu sou horrível em tudo que é esporte. Foi o único esporte. Assim, tava todos os meus colegas de trabalho, eu peguei aquele alvo, eu detonei o miolo, assim, eu guardo comigo até hoje aquele alvo no meio das minhas coisas, porque é o meu orgulho daquilo dali. E é um esporte divertido, mas eu nunca fiz porque é meio inacessível, é muito burocrático, e eu acabei nunca indo. Exatamente, né? Quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? Yeah, Mr. White. Temos uma solução. Acesse nosso site tapadamãoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail. Mas vamos, então, em relação... Como é que está a situação hoje? Porque o Bolsonaro, ao tomar posse, ele editou aquele decreto que não levou, né? O que aconteceu ali? Vamos lá. Tivemos um decreto inicial, em janeiro, que passou, que foi um decreto muito tímido, eu mesmo fiz várias críticas ao decreto, né? Trouxe pouca modificação. Foi uma modificação boa, mas muito tímida, né? Pelo que a gente esperava e pelo que podia ser feito. Veio, então, depois um segundo decreto, que esse daí caíram de pau, levaram para o STF, o Senado derrubou, provavelmente ia cair na Câmara também. Ah, por quê? Porque o decreto era ruim, era ilegal, era inconstitucional? Não, né? Porque o que rege o Congresso são os egos, não são as ideias, né? Então não é o que está sendo feito, é quem está fazendo. É sempre assim. Né? É sempre assim. Né? Ninguém gosta ali de pegar e falar assim, não, esse projeto aqui do fulano de tal é bom pra caramba e eu quero ele do jeito que ele tá. Não, todo mundo ali vai dizer assim, ó, é bom, mas eu posso melhorar. Então eu quero do meu jeito. Né? E é por isso que quase tudo ali sai uma merda. Né? Porque, todo mundo dá um pitaco. Porque, na maioria das vezes, o que acontece? É muito comum isso acontecer. Então, um deputado vai lá e fala assim, eu quero propor um projeto assim, 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 assim. Normalmente, se ele faz isso, ele é uma pessoa já empenhada naquele assunto. E quase sempre ele vai procurar fontes que conhecem aquele assunto. E aí ele apresenta um projeto de lei legal. Quando cai na mão do relator, nem sempre o relator é empenhado nesse assunto, conhece minimamente esse assunto ou está bem assessorado sobre isso, mas ele quer do jeito dele. E aí vira uma porcaria. Foi o que aconteceu com o PL 3722, lá do deputado Rogério Peninha, que depois foi transformado num Frankenstein horroroso, mas o projeto original era muito bem feito. Né? E por que era muito bem feito? Porque o Peninha conhece bem o assunto? Não, porque ele consultou pessoas que conhecem muito bem o assunto, entre eles o Fabrício Ribeiro, lá da Bahia, que é um craque nesse assunto de legislação sobre armas de fogo. Por isso que a coisa saiu redonda. Depois que foi rediscutido, virou uma bagunça, uma porcaria. E é o que está acontecendo agora, nesse exato momento, com o projeto de lei que o Bolsonaro mandou, né, que o governo federal, que o executivo mandou para ser discutido na Câmara, que é o 3723, que chegou muito bom, mas já virou uma balbúrdia, né? E sempre com aquela desculpa da política do possível. Todo mundo sabe, política é a política do possível. Né? Mas a forma como isso é colocado vira a política do vou abaixar a cabeça para não perder, né? Eu prefiro fingir que eu ganhei do que ter o projeto rejeitado. Sinceramente, nós somos num ponto que é melhor ter um projeto rejeitado. Derrubaram o projeto, paciência. Para apresentar alguma coisa pior do que é hoje, é melhor não ter nada. Melhor deixar como está e a gente trabalhar isso. Porque foi o que eu falei, essa contaminação, essa demonização das armas de fogo, ela vem de longa data, né? De muito longa data. Ela vem, da década de 20, com Getúlio Vargas, né? Ela vem como algo da elite, que não pode estar na mão da população, lá do tempo das ordenações filipinas, lá do tempo do Império, né? Ou seja, é um longo caminho aí que foi percorrido. É óbvio que não dá para mudar isso da noite para o dia, e ficou muito claro isso no Congresso. Né? Então, eles começam a se aceitar uma coisa, mas para outras ainda há uma rejeição muito grande. Isso tem que ser trabalhado como? No debate, no discurso, na informação, na produção de artigos, na produção de podcasts, na produção de livros. Né? E hoje a gente já tem uma produção bastante relevante nisso. Né? Relevante ao ponto do John Lott,
né, que é um papa sobre esse assunto nos Estados Unidos, né, um cara que eu acompanho já há quase 30 anos, né, se interessar pelo assunto e me procurar. Né, hoje, sensacional. Porra, né? O primeiro dia que o John Lott me escreveu, eu falei, não é possível, né, cara? Né? Se o cara tá me pedindo informação, tem alguma coisa errada. Né? Pô, que bacana. Júlio, a gente tem... Mas falando... A gente tem aquela perguntinha ainda, mas... Tem várias perguntas do nosso grupo do Telegram, que a gente podia fazer o jabá agora, né? Exato. Falar que agora eu dou uma objetivada aqui maior. Não, tá ótimo. Nós temos o nosso grupo do Telegram, né, Dr. Paulo Fux, senhor Paulo Fux. O nosso grupo do Telegram, que quem quiser fazer parte, basta entrar no Apoia-se, apoia.se/Tapa da Mão Invisível, entra lá, faz a sua contribuição mensal de no mínimo R$10 e receberá o convite para entrar no grupo do Telegram. Lá é todo mundo desarmado, porque ninguém se vê pessoalmente, tá? Eu imagino que seja todo mundo armado, só que não é muito seguro. Safe space. Mas olha só, nós temos duas perguntas, né, Paulo? Eu acho assim que a gente selecionou. Eu tenho a primeira aqui, Vai lá, mano. Então, Benê, pergunta do nosso grupo de Telegram do Gerson Nunes. A 9mm da Taurus é uma pistola confiável? Vamos lá. O que a gente tem? Na realidade, assim, não há só uma pistola 9mm fabricada pela Nacional Taurus, né? Você tem uma série de armas, algumas melhores, outras não tão boas, né? A gente teve problema lá, muitos problemas com a 24/7, etc. É aquele problema que a gente sabe muito bem de onde advém, né? Do monopólio. Não tem outro jeito. Né? Desculpa, presidente, eu não sabia, é um monopólio a Taurus no Brasil? Não, tecnicamente não é, né? Mas na prática acaba sendo, porque não há nenhum outro fabricante, né? Tem só a Imbel, né? Mas não há outro, né? Então é uma situação. A Imbel é estatal. Deve ser terrível para tu pegar todas as licenças necessárias para tu abrir uma nova fábrica de armas. Deve ser isso. Por isso que é um monopólio. Eu acredito que sim, né? Você tem uma legislação, imagina, né? Se para comprar uma arma já é um sacrifício, imagina para você abrir uma fábrica no Brasil, que deve ser, né? É surreal. Mas eu tenho muito pouco envolvimento nessa questão. Tá, mas tem uma pergunta boa do Gerson, daí depois ele fez essa mais como piada, ele fez uma pergunta mais séria depois ali. Qual a posição sobre a restrição em relação ao calibre de armamento de cidadãos comuns? Posso comprar uma metralhadora? É uma piada, mas é interessante. Vamos lá. Aí duas questões, né? Porque assim, uma coisa é calibre, uma coisa é tipo de armamento, né? Então, assim, o que define a metralhadora não é o calibre, mas o sistema, como ela funciona, né? Ou seja, é uma arma que vai dar rajadas, etc. Falando de calibre, a gente já teve uma melhora nesse sentido, né? Então, hoje, até o calibre 9, 40, 45, 357 Magnum e outros calibres aí, não são mais considerados calibres restritos, o que é excepcional, né? O que é ótimo já. Por quê? Porque até esse ano, no máximo, o cidadão podia o calibre 380 para pistolas ou o calibre 38 para revólveres. Principalmente o calibre de pistola, 380, é um calibre considerado anêmico para defesa. Né? É óbvio, qualquer restrição de calibre não faz o menor sentido. Né? Por quê? Porque quem está na ilegalidade, ou seja, os criminosos, não respeitam restrição nenhuma. Né? Eu nunca vi um criminoso dizendo assim, não, essa arma eu não posso comprar porque essa daí é só a polícia que pode ter. Né? É ridículo isso. Né? Os caras derrubam o helicóptero. Exato, né? Esse tipo de restrição veio, de novo, né, da época de Getúlio Vargas, né, que depois da Revolução de 32 percebeu que não era interessante você ter qualquer tipo de armamento na mão da população e das polícias estaduais, né? Não sei se você sabe, mas as instituições policiais, para comprar os chamados calibres restritos, elas também têm que pedir autorização para o Exército, né? Isso vem da época Nem mesmo a polícia. Porque o Vargas, né, ao conseguir, na verdade, destruir o Pacto Federativo Brasileiro, ele não poderia ter milícias estaduais para combater. Exatamente isso. Né? Então ele criou essas restrições. A polícia ela tem uma quantidade máxima de armas para possuir, né? Então se ela passa daquele limite, ela tem que dar fim em um percentual para não ter um excesso de armas naquele estado, né? Tudo isso vem da era Vargas, né? essa catástrofe dessa era Vargas para o Brasil, e tudo isso precisava ser rediscutido, né? Mas ainda não está sendo. Né? E eu considero o seguinte, eu acho que uma pessoa que vai fazer uma coisa ruim com 22, ela vai fazer com outro calibre ou não vai fazer nada. Né? Então você restringir o calibre é restringir a sua possibilidade de agir em legítima defesa com a mesma eficiência e eficácia do que aquele que te ataca.
né? Então não faz o menor sentido. E, em última instância, pensamento bem, né, bem americano, não só americano, mas suíço também, etc., que, né, o cidadão é, antes de tudo, né, um defensor da democracia, inclusive contra um possível governo ditatorial. Não tem como não fazer esse paralelo com os Estados Unidos, né? É impressionante como tu fica falando sobre esse tema, né? Exato, são dois opostos. E com a Venezuela, assim, né? Que a Venezuela eles armaram, né, Bené? Sim, a partir Chaves, inclusive pelo Chaves, inclusive a legislação atual dela é uma cópia do nosso Estatuto do Desarmamento. É uma cópia. Ai, pra vocês terem uma ideia, isso aí pouca gente sabe, mas em 2003, 2004, mais ou menos, eles mandaram uma comissão, o governo venezuelano de Hugo Chávez mandou uma comissão para o Brasil para estudar as ferramentas de controle de armas e munições aqui no Brasil para implantar lá. E olha só, os esquerdistas, os defensores do desarmamento, a gente tem na história, no decorrer de vários países, que se desarmou para se implantar algo muito ruim, né? Sim. Isso é meio que uma correlação direta, assim. É meio que regra, né? Óbvio que o cara que está desarmando nunca vai declarar que quer fazer isso por algo ruim, porque não existe o criminoso, ele não dá recibo, né? Então o cara ele não declara isso, ele dá outros argumentos, mas os caras de 2005 que fizeram o Estatuto de Desarmamento em 2013, 2005, o plebiscito lá, o negócio. Referendo. Os caras, eles queriam implantar uma ditadura, eles tinham esse plano, depois que a pessoa é desarmada, meio que surge um ambiente para surgir um cara ser um ditador. É a criação do ambiente, né? Você tem a criação do ambiente. Historicamente, aí falando, você tem ambas as coisas acontecendo, né? Então, você tem, por exemplo, no caso da Alemanha nazista, um desarmamento muito rápido, muito forte, mas há imediatamente uma ação em cima disso que eles fazem. Então, desarma para imediatamente começar a perseguir e matar os judeus e as outras minorias. Sim. Isso está no livro Hitler e o Desarmamento, do professor Halbruch, né? Inclusive tem versão aqui no Brasil, né? Aliás, é assustador você ver, né, a semelhança da atual legislação brasileira com a legislação nazista de armas de fogo, né? Até a quantidade de munição era igual para ambas as legislações, um negócio surreal. E você tem sim, né, a criação desse ambiente de controle, o que não precisa ser necessariamente a instalação direta de uma ditadura. Sim. Ou de uma... Não, um negócio meio que planejado, assim, o cara tá planejando, vou desarmar para depois tomar o poder, não. Não, isso vai acontecer naturalmente, até que a pessoa nem perceba, como aconteceu na Venezuela, como aconteceu em vários outros países, né? Não é que chegou no dia para a noite e falou, pum, agora é uma ditadura. Não, isso foi, né, é a história do cozinhar o sapo, né? Você põe a água fria e vai esquentando a água e ele não percebe. É exatamente isso. Porque, assim, essa questão de criar esse ambiente, né, de aceitação do autoritário, né, ela acontece de uma forma muito fácil, primeiro aonde, né, onde há insegurança. Então, se você tem medo, né, se você tem medo por você, pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus parentes, pelos seus amigos, você tem medo de entrar, você tem medo de sair, você tem medo de sair à noite para passear, você tem medo de ficar sentado, parado no portão de casa, e chega um governo que diz, olha, para isso melhorar e você não ter mais esse medo, a gente tem que fazer tal coisa, que vai ser sempre o quê? Uma restrição à liberdade. A pessoa acaba aceitando, porque ela quer parar de... Ninguém gosta de ficar com medo, né? Ninguém gosta de à noite ficar assim, porra, será que meu filho vai voltar da faculdade bem? Será que ele vai viajar e vai voltar? Será que... Ninguém gosta. Então, quando alguém propõe uma solução para ela, para isso, mesmo que não seja uma solução verdadeira, você tem a tendência de aceitar, né? E quase sempre é uma solução que esbarra na restrição de liberdades. Quando você convence alguém a entregar a sua arma, o que você está convencendo essa pessoa? De que o governo, que o Estado, a partir dali, é o único responsável por todos os outros direitos dela. Pelo direito à livre expressão, pelo direito à escolha de uma religião ou de nenhuma religião, pelo direito de ir e vir, pelo direito de propriedade, pelo direito à vida. Não é um direito qualquer, né? A partir dali, essa pessoa está dizendo que o governo é o único responsável por toda essa proteção. E, historicamente, se eu for pegar a história do mundo, sempre que isso acontece, nunca acaba bem. Perfeito, perfeita colocação. E só apontaria, talvez na Venezuela, eu não duvido que seja um planejado o desarmamento mesmo, porque o Chávez já estava... Sim, na Venezuela havia o planejamento, e aí voltando um pouquinho,
né? E eu não duvido, né, que no Brasil, nas esferas mais baixas, né, nos círculos mais profundos do inferno estatista, isso não tenha sido realmente cogitado como uma necessidade para controle. Se me falarem que o José Dirceu planejou, eu acredito. O José Dirceu, eu acredito que planejava algo assim. Inclusive, o José Dirceu era um cara que tinha CR, treinava tiro. Incrível, né? Sim, o cara ficou como um impostor casado com uma pessoa com um nome falso durante anos. O cara é um completo psicopata, né? Nós temos mais uma pergunta, só mais uma pergunta do nosso grupo ali, que algo que eu nunca tinha pensado sobre armas, assim. O Bruno Kozer, ele fez uma pergunta: se do dia pra noite caíssem todas as barreiras para comprar armas e munição, haveria oferta suficiente para atender a população ou poderia acontecer algo similar ao Uruguai em relação às drogas? Que eles não tiveram braço para atender e entrou droga ilegal de tudo que é jeito e o negócio se descambou. Poderia não ter braço suficiente do setor produtivo entregar as armas começar a entrar? Não, eu acredito que não. Por quê, né? Qual que seria a diferença? Então vamos falar lá do que aconteceu com a maconha no Uruguai, né? A maconha no Uruguai, ela não foi legalizada, ela foi estatizada. Né? Exatamente. São coisas diferentes. Então ela ficou, toda a produção, distribuição e venda ficou a cargo de quem? Do governo. É o papai, né? Estado. Do governo. O Estado super eficiente não conseguiu entregar algo. Quem diria? E quando isso acontece, né? 2 anos depois, faltou maconha no Uruguai. Isso não é piada. Cara, é piada. Antes tinha, mercado ilegal tinha. Daí legalizaram e estatizaram, faltou maconha. Inacreditável. O governo o governo não serve nem para sustentar maconheiro. Né? Imagine para prover segurança para todos. Pelo amor de Deus. Né? É muita incompetência. Né? Então, nesse caso especificamente, como você não teria uma estatização, né, da produção e venda de armas de fogo, você teria, né, além das indústrias nacionais, os importadores, indústrias querendo vir para o Brasil. Então, eu não acredito numa possibilidade dessa. O que é algo, obviamente, teórico, né? Porque isso nunca vai acontecer dessa forma. Sim. Tá, eu tenho que fazer a pergunta que todo libertário faz, provavelmente quando te encontra na Bené. No teu mundo perfeito, eu poderia andar de tanque? Com habilitação, sim. Ah, com habilitação posso. Mas sem armamento nele. Não, armamento. Com armamento? Não precisa ser uma habilitação feita pelo Estado. Pode ser uma habilitação fornecida por uma empresa privada. Não tem problema nenhum. Só não quero oba-oba. Eu costumo brincar que essa é a diferença entre o conservador e o libertário, entendeu? O libertário quer andar de tanque. Eu aceito, mas vai ter que ter uma habilitaçãozinha aí também que não é bagunça. Ir num CFC, tirar uma habilitação de tanque. Fazer garagem. Nos Estados Unidos você tem. Nos Estados Unidos você tem, né? Mas tu pode andar armado? Eu sei que você tem algumas possibilidades, sim. Você tem alguns tipos de armamento que você pode. Eu acho que o canhão não. O armamento secundário pode. Na Suíça pode. Então, na Suíça, por exemplo, se você quiser ter uma bateria antiaérea na sua casa, o governo te autoriza. Porque o governo suíço, desde a formação da Suíça, ele vê todo suíço como o quê? Como um soldado disposto a defender sua pátria. Então, por que você vai negar armamento para alguém que está disposto a defender o seu país, né? É muito engraçado, um amigo meu, depois de muitos anos, ele trabalhava aqui numa empresa grande, né, de automobilística, e depois de muitos anos, né, já aposentado, ele foi conhecer a Suíça, que ele não conhecia, né, parentes de lá, tudo, e ele foi passar lá, e ele é apaixonado, ficcionado por armas também, ele entrou numa loja de armas, e tinha nessa loja de armas uma bateria antiaérea sendo vendida, 4 metralhadoras, calibre 20mm, sendo vendida, né? E ele perguntou, era coisa assim, sei lá, de 70 mil francos, sei lá quanto era, né? E aí ela falou assim, e a dona, né, falou que era uma senhora, falou assim, não, mas a gente pode parcelar isso daí, né, se o senhor ficou interessado. Ele falou, não, interessado eu até fiquei. Ele falou, dinheiro até tenho. Ele falou, mas eu moro no Brasil, né? Ela falou, não tem problema, a gente manda entregar. Imagina ficar parado no Paraná ali, o policial federal olhando. Uma bateria de aérea. Os caras prendem até faca ali. Os caras prendem tênis. Os caras prendem tênis ali. Faca canivete. Não, e esse paralelo que a gente fica fazendo o tempo todo, né, com os Estados Unidos, é meio que inevitável. Os caras terem na segunda emenda lá, se fala bastante das armas, né, que tem na segunda emenda, mas o que eu acho genial da segunda emenda é a constituição de milícias, né? Então é só armas. Tu pode fazer armas e tu pode juntar tu e os teus amigos, porque tu com uma arma sozinho, tu não é nada contra o Estado, né?
Exato. Não é nada. Tu tem que formar uma milícia para tu poder se defender, pelo menos no teu bairro ali. E os caras formam milícias, e existem milícias aéreas, existem milícias com caças dentro dos Estados Unidos. É um negócio louco isso, cara. Sim, com armas automáticas, com carro de combate, é absolutamente natural. Cara, isso é genial. Benê, vamos pro fim. Qual é a tua dica de livro, então, em relação a esse assunto? Eu acho que tu tem um livro aí, né? Legal. Tem algumas dicas aí. Então, o primeiro, óbvio, é o meu, né? Mentiram para mim sobre o desarmamento, que vai dar um parâmetro bastante amplo, bastante geral, né? Dessa questão no Brasil e no mundo. Ou seja, é uma introdução aí a esse assunto, né? Ele não se encerra ali, obviamente. Depois disso, eu sugiro sempre o Articulando em Segurança, do Fabrício Rebelo, esse pesquisador da Bahia, super amigo meu, que tem artigos ótimos, muito técnicos. Esse é um livro mais pesado, vamos dizer assim, né, mais profundo. Você tem publicado no Brasil os 2 livros do John Lott, que é o Preconceito contra as Armas e o Guerra contra as Armas. O Guerra contra as Armas foi lançado esse ano. Você tem o Hitler e o Desarmamento, que é do professor Hal Brook, excelente para fazer um comparativo e ver como isso funciona para ditadores, né? E o último, que é o da Joyce Malcolm, que é o Violência e Armas, que faz um paralelo com a Inglaterra, que também é sempre utilizada, né, como exemplo. A Inglaterra é tranquila porque é desarmada, e você vai ver que não é absolutamente nada disso. Então, com esses 6 livros, né, não tem muito o que fazer. E pro dia a dia, para quem pode mergulhar dentro desses livros, mas pro dia a dia, as redes sociais do Benê Barbosa, que estarão nas nossas show notes também, que sempre. É sensacional as tretas que o Benê arruma lá com cara de Globo e Globo News, escambau, é muito divertido. Tu nos brinda bastante com as tuas redes sociais, Benê. Inclusive tem um jornalista aí no Sul que gosta muito de mim. Davi Coimbra. Foi muito engraçado aquilo. Uma safanada nele no meio do programa. Ele ficou meio perdido, coitado. Coitado, tá traumatizado até hoje. Tem que botar na show notes. Tem aquela provocação, acho que é a provocação que existe sempre dentro das suas redes sociais, que tu sempre fala, só pra gente encerrar. Quando que a gente vai ter uma NRA no Brasil? Quando as pessoas entenderem a necessidade de associações, né? O brasileiro é um ser anti-associativo, né? Ele não gosta de nada, ele não gosta de participar ele gosta de reclamar de tudo. A gente vê isso muito claramente em condomínios, né? O cara reclama de tudo no condomínio. Ele reclama da posição do carro dele, ele reclama do extintor de incêndio, ele reclama da faxineira, ele reclama do elevador, ele reclama do vizinho, só que aí tem reunião do prédio, ele não aparece, né? E disser assim, olha, tem que pagar R$10 por mês para fazer isso. Ah, não, então eu não quero, porque eu já gasto dinheiro demais com todo o resto, eu não vou gastar com mais isso. Essa é a verdade do brasileiro, né? Então, não existe uma NRA no Brasil, nos moldes como é a NRA, porque o brasileiro não se associa, né? E quando ele se associa, ele quer ganhar alguma coisa, né? Ele não quer fazer alguma coisa, né? Então, era muito comum, assim, as pessoas chegavam assim, porra, Benê, quero me associar lá no Viva Brasil, tal, legal, o que eu ganho? Meu, sei lá, ganho um beijinho no pescoço. Né? Não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada, pô. É o trabalho que eu faço. É para você dizer, olha, vai lá e faz esse trabalho. Hoje essa é a minha profissão. Me defende. Né? Exatamente. Né? Exatamente. Né? Mas isso é muito comum. De defender a tua família, o animal. É só isso. É só isso. Hoje eu tô com a Apoia-se também, eu vi que vocês citaram. Fala aí. O Apoia-se que eu mantenho no meu canal do YouTube, que é Apoia-se/Benê Barbosa, do meu canal do YouTube também. Eu sempre faço lives, não gravo vídeo, mas faço toda semana uma live falando no que aconteceu nos últimos 7 dias, no que diz respeito, principalmente, óbvio, ao nosso assunto aqui. Então, quem puder colaborar, agradeço demais. Com certeza estará no nosso show notes. Nós que agradecemos a tua presença aí, foi um ótimo papo. Eu tenho mais perguntas, vai ficar para outra vez. Mas vamos marcar mais ótimo. É porque a gente matou o principal ponto, a ver, que é a relação dos governos, a necessidade de desarmamento para terem poder para fazer outras coisas, né? É isso aí. Muito obrigado, Benê. Muito obrigado, Benê. Um forte abraço e até a próxima, cara. Valeu, Paulo. Valeu, Júlio. Até a próxima. Um abração. Até a próxima. Mas assim, a Taurus Arrada, ela tem uma série de... Tem um cachorro. Quem é esse cachorro, hein? Tem, é a minha cachorra, a Garrucha. A Garrucha. É uma nova livre. Quer dar um tempinho, a gente corta depois? Só que senão vai ficar muito conturbado a tua fala. Peraí que eu vou dar vai uma... nos matar. Peraí, deixa eu dar uma bronca e a gente refaz a pergunta.
Tá.